a gente está falando sobre o que é vital. O que não pode faltar nas nossas vidas? O que se a gente perder, a gente perde tudo? Essa é uma análise e uma reflexão que a gente deveria fazer com mais frequência. Porque a vida ela é construída e ela acontece de tal forma que um tanto de coisa é empurrado para a nossa realidade. Trabalho, relacionamentos, entretenimento, vestuário, estética, roupa, saúde, programações, igreja, amigos, família, demandas do trabalho. E assim vão. Um monte de coisas se avolumando, e a gente vai abraçando, e algumas a gente consegue dizer sim, outras a gente não. E é muito difícil, na realidade que a gente vive, urbana, o tempo inteiro ganhando chuvas e mais chuvas, torrenciais, de informação, de um mundo dizendo pra gente, olha isso que legal. Daí de repente aparece outra janelinha do mundo que se abre de novo para você e fala assim, olha isso que interessante. E de repente chega um amigo para você e fala assim, olha que legal você está fazendo isso. Não, olha que oportunidade que você tem, olha esse esporte, olha essa programação, olha essa viagem, olha esse passeio, olha isso. E você fica assim, vamos. Aí de repente, não sei se você já sentiu isso, algumas pessoas falando assim para você, você viu tal coisa? Aí você fala assim, não. Você está sabendo de tal coisa? Não. Quem já viveu isso aqui? Olha, viu? Não se sinta o estranho. É porque cada um de nós estamos num corredor desse shopping center do mundo, vendo vitrines e vitrines, e a gente fica achando que está todo mundo vendo o que a gente está vendo. Mas não está. Só que a gente, agora você lembra isso aqui, mas durante a semana você já vai esquecer. Você já vai achar que todo mundo está acompanhando o mesmo mundo que você, olhando pela mesma janela, pela mesma fresta, e não está. E nessas frestas tem um monte de coisa tentando te capturar. E quando você vê, quando alguém, até para adolescente, criança, você pergunta assim, você tem tempo? Nenhum aposentado tem tempo mais. Não tem tempo, está todo mundo assodado, está todo mundo abraçado por N situações. Não tenho tempo. Por quê? Daí você descobre o seguinte, não é só falta de tempo, tem um monte de coisa te massacrando, e daí você foi colocando algumas coisas assim aqui atrás, porque outras coisas foram aparecendo, você foi guardando um monte de coisa aqui atrás. Aí a gente vive adoecido. Porque esse tanto de coisa acumulada, a gente se perde, sabe? Aquela coisa assim, acabou de fazer a mudança, é uma cena horrível da vida. Eu acho que é um dos momentos mais difíceis da vida, né? Quando a pessoa faz mudança, daí ela entra assim, tá aquele monte de caixa, e ela olha assim, para onde eu começo esse negócio? A gente passa a vida assim, daí assim, só que o mundo não para você arrumar a mudança, né? O pessoal não tem assim, olha, não, você está de mudança aí, você vai ganhar 15 dias de folga do seu trabalho, dos seus clientes, e vai continuar remunerado. Na verdade, você vai ganhar mais, porque esse momento é muito difícil. Você vai ganhar mais agora para você arrumar sua mudança. Não para. Ninguém para você. E você vai ter que dar conta de tudo aquilo somado. E, gente, a vida parece em muitos momentos uma situação de mudança. Onde tem um monte de coisas aqui assim, e pressionando, né? Quantos nós? Pressão porque tem alguma tarefa aí. É possível que muitos aqui tenham alguma tarefa pendente para a semana. Só de eu falar isso, você tinha esquecido ela, estava feliz, e agora eu te lembrei, você ficou triste comigo, porque eu te lembrei da pendência que você tem para resolver, e gente martelando em cima. Gente, como dar conta de descobrir no meio desse mundo com tanto volume de coisa, o que realmente é importante? Porque, curiosamente, eu trouxe esse dado aqui semana passada, porque estou participando de uma mentoria, e o líder contando para a gente assim, que boa parte das coisas da vida, se a gente se estruturasse bem, a gente delegaria e o mundo vai continuar funcionando, mesmo se a gente não fizer nada. E assim, para quem ficou doente, ou precisou fazer uma pausa obrigatória, recente, curiosamente percebe que a vida e o mundo continua sem a gente. E é um choque, mas continua. Só que existe coisas que não tem como continuar, que precisa que a gente pare para elas. Que precisa que a gente dê atenção a elas, porque se a gente não der atenção a elas e ficar dando atenção àquele monte de demandas que se chegaram até nós,
a gente vai comprometer as coisas que são mais vitais em nome das que são secundárias. E não porque não são importantes, mas que elas não são a base da sustentação da vida. Por isso descobrir o que é a base da sustentação da vida é tão importante. Porque se você cuidar delas, é bem possível que você consiga cuidar do resto. Agora, se você cuidar do resto e não cuidar delas, você vai se comprometer e vai pôr tudo a perder. E aí a gente começou semana passada, por causa da cosmovisão cristã, por causa do óculos cristão, de jeito de ver o mundo, da nossa perspectiva tem uma coisa que é a base de tudo, que é vital, que assim, ali é a veia principal, a artéria principal da vida, é a vida com Deus. A vida com Deus é o equilíbrio para tudo. O relacionamento com o Criador não é secundário. Não é assim, ó. E olha como que é falacioso nossas posturas. Como pastor, eu ouço várias pessoas dizendo assim, ó. O pastor Gabriel, eu tenho que arrumar algumas coisas na minha vida, tem uma série de coisas que eu tenho que organizar. E depois eu vou ouvir a palavra de Deus. E depois eu vou dar atenção para Deus. Meu relacionamento conjugal não está muito legal. Eu vou arrumar isso aqui, depois eu vou. Eu vou fazer mais isso aqui, depois eu vou. E eu não estou dizendo que isso aqui, estar aqui hoje, é sinônimo, ipsis literis, de relacionamento com Deus, tá? Eu queria que não fosse, mas é arriscado alguns de nós estarmos aqui e não necessariamente estar cuidando do relacionamento com Deus. Tá aqui, sei lá por quais motivos. Não sei, mas isso não é sinônimo. Então não é para entender assim, não foi para a igreja, não está com relacionamento com Deus. Não, isso aí não é sinônimo. Embora seja indicativo de uma série de coisas a se considerar. Mas é curioso como alguns de nós, em alguns momentos, falam assim, olha, eu estou mal demais, eu estou muito confuso para considerar Deus agora. Eu preciso arrumar. É como se você estivesse sangrando bem no pescoço e falasse assim, não, agora eu não posso dar atenção para esse tanto de sangue que está vazando aqui, porque eu tenho questões do trabalho para resolver. É similar, porque é vital. A sua vida, numa perspectiva bíblica, a sua vida, ela teve origem em Deus. Nele vivemos, diz o texto bíblico. Nele nos movemos e nele existimos. A fonte da vida é o Criador. É Ele que é a fonte, Ele é o sustentador de toda a realidade. É dele o poder da vida e da morte. Não tem vida para além dele. Então é assim, é uma inconsequência enorme pensar que tem possibilidade de caminhar a vida sem primeiro estar com Ele. Esse foi o nosso ponto. Agora a gente vai para um adiante, que é muito crucial também, e vira e mexe muito negligenciado. O que seria? A saúde. É negócio de se conversar. Cuidado com a saúde. A gente está no mês de setembro, e no mês de setembro fala-se bastante, aponta-se bastante essa campanha do Setembro Amarelo, um momento de consideração, conscientização acerca das doenças da alma, algo tão real, mas também está falando de saúde. E é importante você considerar a sua saúde. Tem uma pessoa aqui que quando chegou na comunidade, eu lembro ele falando diversas vezes, eu só peço pela saúde. André, eu peço pela saúde, eu peço pela saúde. E de verdade, é muito importante a saúde, eu concordo com ele. Eu só quero que ele agora aponte assim, eu peço pelo meu relacionamento com Deus e pela minha saúde. Entender, porque assim, é vital. A saúde é vital. Ficar sem saúde é vital. E eu queria pensar com você a saúde em diversas perspectivas. Não apenas na perspectiva da saúde física, biológica, seu corpinho legal, não está com dor de garganta, não está com nenhuma doença complicada que está exteriorizada aí, mas a saúde como um todo, a saúde psíquica, a saúde neurológica, a saúde emocional. Gente, nós precisamos cuidar da saúde. Pra você ter uma ideia, uma das coisas, ouvindo nessa mentoria, ele falou assim, olha, um pastor adoecido é de todas as formas uma situação difícil para uma comunidade. Vamos imaginar que eu estou com um problemão sério na perna, não podendo andar. Aí eles trazem um aqui de muletinha, põem um banquinho, sentam, falam.
Agora, se tiver com um problema sério de saúde na garganta, já vai dificultar muito mais. Agora, quer ver? E o ponto da saúde que está invisível? A alma adoecida. Gente, que complicado. A gente está vivendo num mundo adoecido. Um mundo cheio de doenças. Olha, Provérbios vai falar umas coisas interessantes sobre a saúde. E é muito curioso isso aqui, olha. Provérbios 17, verso 22. Eu quero apontar umas relações. É interessante o que a Bíblia fala sobre saúde, como ela correlaciona a saúde física com a saúde interior. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E essa expressão secar os ossos é saúde. Gente, isso que a Bíblia está falando milhares de anos atrás, é comprovado pela medicina. Uma série de doenças que aparecem tem conexão e é potencializada por questões da alma. Olha que curioso. Tem mais. Olha Provérbios capítulo 4, verso 20, para você ter uma ideia. Que interessante. Olha o que diz. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração. Por quê? Olha que curioso. Porque são vida para os que o encontram e saúde para todo o seu corpo. Olha, na perspectiva bíblica, você não cuida do exterior para o interior ficar bom. Você cuida do interior para o exterior caminhar de forma adequada. É assim, ó. A lógica é, primeiro você toca no invisível, para depois o visível ficar cuidado. Primeiro você nutre o que é invisível, e aqui é interessante que a nutrição aqui está relacionada à palavra. Olha, caminhar com a palavra, Deus vai gerar saúde. Essa palavra aqui, ela é curiosa, porque assim, nós somos muito 880, né? E a Bíblia ela não é simplista na análise dessa conjuntura. Porque é muito rápida a nossa lógica, ela seguia a seguinte sequência. Coração cuidado, alma boa, saúde. Se eu não estou com saúde, o coração não está cuidado e a alma não está boa. Estou sem Deus. É automático a gente fazer esse raciocínio. Será que é assim? Será que é assim que a Bíblia trata? E aí, eu queria te provocar a um pequeno trecho, mas que nos oferece um estudo de caso. Tem uma carta escrita nas Escrituras, que está em Timóteo, e ganha o nome de Timóteo, porque Timóteo foi o líder da igreja de Éfeso, que ganhou uma carta do apóstolo Paulo, e essa carta foi inspirada por Deus e serviu para ele, para tantos outros líderes, e para a igreja ao longo dos séculos, meditar sobre as palavras que foram ensinadas. E esse trecho, ele gera muito debate, porque os cristãos são conhecidos como gente que é provocada a uma certa atitude criteriosa com relação à bebida alcoólica, né? E esse texto complica a vida dos crentes mais rígidos assim. Olha que perigo. Olha lá, a Bíblia dizendo para a gente assim, Juliano, não beba somente água. Beba também um pouco de vinho. Você imagina, gente, se a gente está lidando com tanta gente com problema de alcoolismo, pastor lutando com gente cachaceira que não se livra da pinga, daí ele não pode ler esse texto, né? Que perigo que é ler esse texto. Para além dos desafios, eu queria dizer para vocês, quem é Timóteo? Timóteo, ele aparece na cena bíblica ali por Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo está passando por a região da Galácia, e ele passa por uma cidade chamada Listra,
E aí ele conhece esse sujeito que já tinha se convertido naquela igreja, e ele decide tomar ele, levar ele. Possivelmente ele deu inclinações de que queria ser pastor, queria ser missionário, e o apóstolo Paulo leva ele para o plantio de igrejas, para acompanhar ele nas aventuras missionárias. Ele viu perseguição, ele viu gente ser curada, ele viu gente ser liberta de prisões malignas pelo próprio inimigo de Deus. Ele viu muita coisa acontecer, e agora ele está liderando uma comunidade, a igreja de Éfeso, e está ali passando por desafios. Paulo motiva, e ele está passando por muitas dificuldades. É um camarada novo, razoavelmente novo, comparando com Paulo, e Paulo incentiva ele, fala para ele não esquecer o dom que ele recebeu, para ele não aceitar ser desprezado porque ele era novo. E no finalzinho da carta, no capítulo 5, ele dá várias recomendações assim, muito, sabe aquela coisa, quase que a lista da mãe, ó, não esquece o guarda-chuva, põe a sua blusa, lembra de ligar, sabe? O Paulo está fazendo uma lista de conselhos muito práticos aqui, e Paulo oferece para a gente, as escrituras oferecem para a gente esse texto que é um tesouro. Por que é um tesouro? Primeiro eu vou apontar para você, porque pensa comigo, o apóstolo Paulo, gente, quando você conhece a história dele, você descobre assim que ele foi usado por Deus para curar muita gente. Deus fez milagres e mais milagres. E Paulo conviveu com Timóteo e sabe que Timóteo tinha um problema sério no estômago. E daí eu fico pensando às vezes que Paulo orou pelo estômago de Timóteo. E não foi curado, não. Não foi curado. O Paulo orou e o Timóteo não foi curado. O que já é pra gente assim, olha só, Deus nem sempre responde as orações do jeito que a gente quer. Isso é um espetáculo. Mas olha que coisa curiosa. O fato de Deus não curar ele pela oração, não quer dizer que Paulo e Timóteo não precisassem cuidar e continuar empenhado em buscar cura para o problema identificado. Percebe que o fato de Deus não atender a oração não foi para Paulo assim um argumento de, olha, ô Timóteo, você está com esse problema no estômago, olha lá, beba, né, não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. O camarada é doente. E Paulo não cruza o braço e fala assim, olha, fazer o quê, né? Deus não quer te curar, filho, sofra com esse negócio, porque Deus quer que você continue com essa doença aí. E não vamos tocar nesse assunto. Aguenta, suporte ela. Não, Paulo está empenhado e percebendo assim, olha, o fato de Deus não ter te curado com as nossas orações, não é sinônimo que você não deva correr atrás loucamente dessa cura. Isso te prejudica. Você tem um problema, você tem uma dificuldade, ela foi identificada. Ei, olha para esse problema e trata dele, cuida dele. Gente, eu descobri nessa pesquisa dessa semana um negócio que me deixou assim. As mulheres tapem os ouvidos agora, só para os meninos, tá? Só para os meninos. Morreu muito mais homens ao longo das décadas do que mulheres. Eu sou assim, por quê? E aí quando vai atrás das estatísticas, é porque os homens não se cuidam. Os homens têm uma mania de se achar invencível. De falar assim, eu não tenho problema. Vai para o médico? Não vou para o médico. Vai buscar ajuda? Não busco ajuda. E eu acho que isso aí nasceu com aquela conversinha, menino não chora, você é homem, para de chorar. E daí a gente vai criando essa noção de que nós somos blindados, de que se a gente se vulnerabilizar, isso nos torna fracos. Gente, a palavra de Deus está dizendo para um sujeito, cuida desse seu problema aí, filho. Sabe, ô Timóteo, você tem esse problema aí no estômago. Você tem que tratar isso aí. Qual é o seu problema? Não tem problema. Se não tem, tá tudo legal. Mas se tem, a pergunta é, não está tratando? Não está cuidando? Está protelando? Está achando, não é tempo ainda. E olha que curioso, porque vira e mexe, aí você ouve de diversos especialistas, que a gente chega, os menininhos, tá? A bronca ainda continua nos menininhos. A gente chega no hospital, ou chega no médico quando não deu mais. Não deu mais. Então a pergunta é, o coração está bem? A mente está boa?
As pessoas que estão ao nosso redor já estão dando pista. Ó. Ei, você não está legal. Você precisa de ajuda. Talvez a palavra para você não seja, não beba somente água, beba um pouco de vinho. A palavra para você seja assim, ó. Ei, vai procurar ajuda, meu amigo. Vai procurar ajuda. Vai procurar sanar isso daí. E agora, olha que interessante. Ele vem com essa recomendação da água. Fica a dica, né? O Vladimir é um exemplo com o negócio de água. Eu acho que ele tem algum dom do camelo. Porque eu nunca vi tomar tanta água na vida, gente. Ele toma muita água. Se você passar um dia com o Vladimir, eu já fiz isso nas conferências que a gente vai. E por falar nisso, semana que vem a gente vai de novo para a conferência que tem nos inspirado, nos nutrido, nos dado muita visão sobre o que fazer como igreja. O Vladimir fica ali com a garrafa dele, não larga dessa garrafinha. Assim, larga o André. Não, a Ana Paula ele não larga, mas o André ele larga, só não larga a garrafinha dele. E de fato, gente, é vital. É o cuidado com a saúde. A gente precisa perceber isso. Que isso é um jeito de honrar o nosso Deus. E olha interessante, o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, não beba somente água, beba também um pouco de vinho. Eu acho muito bacana a maneira como ele constrói a ideia seguinte, ó, não faça só isso, faça isso aqui também. Porque boa parte das dificuldades na nossa vida, o remédio não é um só. Tem uma série deles. Por exemplo, quando a gente fala o assunto depressão, por exemplo, que é um assunto extremamente complexo, mas precisa ser tratado. Aí você vai descobrir assim, que olha, precisa do tratamento de acompanhamento psicológico, precisa do tratamento eventual clínico e psiquiátrico no sentido de receber medicação, precisa de cuidado com a própria saúde, porque aquela pessoa adoecida precisa fazer atividade física, precisa sair dos ambientes que potencializam a própria doença e buscar ambientes mais arejados. Você vê que é um conjunto de coisas e a Bíblia é muito bacana sobre isso. Ao mesmo tempo que ela fala pra gente, olha, tem que cuidar, a relação com a palavra vai nutrir bem o coração e vai te dar saúde, ao mesmo tempo ela dá um exemplo de alguém muito honrado na Bíblia com problema de saúde, pra gente perceber que as esferas de cuidado, a maneira de ter cuidado, ela é ampla. Então é o seguinte, não adianta pegar só uma parte, sabe aquela coisa, olha, eu não estou mais comendo a gordura do bife. Não se aplica a mim, tá, gente? É só hipotético isso aí. Não estou mais... mas e a caminhada você está fazendo? Não estou fazendo. Eu tirei açúcar do café, mas o refri estou tomando um monte. Gente, eu estou dando um exemplo muito esdrúxulo, mas você percebe que a gente, é nessas bobeiras que a gente tropeça. E é muito legal, não beba somente água, beba também. E aí eu preciso gravar isso aqui, tá? Um pouco de vinho. É negrito aqui, tá? Sublinhado, caixa alta. Um pouco de vinho. É interessante quando você vai pesquisar, você descobre que o vinho, ele tem, eu até anotei aqui, porque ele tem um monte de palavra difícil da explicação. Olha que explicação legal. O vinho, um pouco, eu coloquei uma nota explicativa entre 2 vírgulas, pode fazer bem para o estômago. Vinho tinto, e tem que ser o tinto, ó. Ele contém mais compostos chamados polifenóis, que possuem propriedade antioxidante e anti-inflamatórias. Esses compostos podem ajudar a proteger o estômago contra danos e a reduzir o risco de úlceras e outros problemas digestivos. Que bênção, né? Um pouco. André, quanto é um pouco, né? Aí vem a conversa, né? Em Jesus, um pouco. Você vai perceber que a liberdade cristã, ela nunca é uma liberdade que vai te colocar um limite. A liberdade é sempre um convite à sua responsabilidade de consciência. É você sabe aonde você cede. Você sabe, assim, e é curioso que, vou dar um exemplo, tá gravando isso aqui, né? Vai ficar gravado, sinto muito. Para algumas pessoas, 2 latinhas de cerveja não é um problema, mas para algumas pessoas, um copo de cerveja é um problema. E para quem é um problema, no fundo, ela sabe que é um problema. A liberdade cristã é um convite à responsabilidade de consciência. Por isso que aqui a gente não vai dizer assim, ó, você está proibido de fazer isso aqui. Porque isso aí só tem poder de gerar legalismo em nós. Só tem de gerar moralismo falso da gente assim, não, eu estou bem. Por quê? Porque o limite foi dado 5 latinhas. Eu tomei 4 só, tá daquele jeito, né? Não, é o seu limite.
Conheça o seu limite. E lembre, um pouco, esse princípio. Agora, eu queria destacar, para a gente encerrar, uma coisa que me chocou nesse texto. O fato de Paulo saber dos problemas de Timóteo. Paulo sabia, Paulo conhecia ele. Sabe por quê? Porque eles caminhavam, ou caminharam juntos. Eu fiquei me perguntando assim, líder às vezes se faz de muito fortão, né? E eu me incluo como um deles. Porque também não é muito adequado um líder cheio de mimimi, né? Cheio de, gente, não sei se eu volto para a igreja domingo que vem. Imagina que patético eu falando um negócio desse aqui, né? Então é evidente que a gente é chamado à postura, a ter força. E daí se chorar, chora no banheiro, chora andando de bicicleta sozinho para a rua, depois enxuga, mas chora. Chora no chuveiro. Eu falo para um cara aí que eu conheço, que às vezes vem do futebol daquele jeito, querendo enforcar o juiz. Eu vou lá no banheiro, chora lá, a lágrima vai misturar com a água da chuva, do chuveiro. E aí você vai passar. E passa mesmo, é verdade. Agora, a pergunta é, quem sabe o que eu estou passando? Conta pra gente, não, André, não é isso. Alguém precisa saber. E como que isso é possível? Se eu caminhar próximo o suficiente de algumas pessoas para que elas conheçam o que eu estou passando. Para que elas olhem para mim e falem assim, André, você precisa cuidar disso aqui. Porque, e isso é muito bacana, o cuidado da saúde, e é isso que a Bíblia está apontando, é um cuidado coletivo. Não é um cuidado individualizado, e talvez você está aqui pensando assim, tenho que cuidar da minha saúde. Evidente, eu tenho que cuidar da minha saúde, só que eu preciso de gente para ajudar a cuidar da minha saúde. Precisa alguém me conhecendo e eu me vulnerabilizar um pouquinho diante dessas pessoas, porque certamente Paulo tomou conhecimento porque o Timóteo não conseguiu esconder. Em algum momento ele percebeu, o camarada está doente, não está legal, está mal. Timóteo, faz isso aqui. Interessante como um paizão falando, olha, faz isso aqui. Gente, a gente precisa caminhar junto. E aqui eu vou insistir numa tecla que a gente insiste aqui. A gente tem pequenos grupos que acontecem durante a semana. Não são obrigatórios. Mas o que é obrigatório? É o princípio de não caminhar sozinho. Se vai ser no pequeno grupo, se vai ser num café, se vai ser no encontro do chá das mulheres, no futebol dos menininhos, eu não sei, mas a gente precisa de gente que se importa com Deus, que tem maturidade e que caminhe próximo da gente para que no momento que a gente estiver passando e a gente já não está tomando consciente de tomar o remédio que a gente precisa tomar, essa pessoa tenha a liberdade de falar assim para a gente, ô fulano, oi, você foi no médico? Você está se tratando? Você está buscando ajuda? Só que a gente vive uma vida escondida e não tem quem enxergue essa realidade para falar para a gente. Esse é um ponto que as escrituras... Está vendo? Cuidar da sua saúde é dar a chance de alguém olhar para você. Agora tem um outro detalhe também, que é muito bonito esse texto. É que a gente pode ser essa pessoa para alguém. Só que, cuidado. Alguns de nós, às vezes, queremos ser só aqueles que... Ô Júnior, você está precisando de cuidar da sua saúde, viu? Arthur, você está precisando cuidar da sua saúde, viu? Mas ninguém fala isso para mim. Andressa, não, eu não. Eu no médico, não. Eu ser cuidado, não. Eu ser ajudado, não. Não, peraí. As duas coisas estão acontecendo aqui nesse texto. Tem gente cuidando e tem gente sendo cuidado. O que é para a gente um apontamento. Que a gente pode viver nessas duas esferas. Ora, alguém apontando para a gente, aí fulano, cuidado com isso. Ora, a gente sendo essa pessoa que caminha tão próximo de alguém e que essa pessoa confiou na gente para dizer assim, olha, eu estou com um problema no estômago. Ei, vai ver isso daí, você já viu? Olha lá, tá? Depois me conta, estou orando por você, mas busque o tratamento. Só um pouquinho de vinho, tá? E assim vai. Gente, é impressionante. Sem saúde, não dá. Sem saúde emocional, não dá. Sem saúde mental, não dá. Não vai. Tudo vai ser impregnado pela doença.
Tudo vai ser comprometido pela doença. Todas as nossas relações, todas as nossas interpretações, toda a nossa maneira de viver o mundo está impregnado pela doença. Olha, ontem eu estava lá nesse evento espetacular, um monte de gente feliz, cantando, e eu passando mal, que comi alguma coisa que não consegui distinguir o que foi, porque ninguém passou mal, só eu. Tava mais assim, e eu falei hoje de manhã, vocês mulheres não sabem que está num corpo masculino, mas a gente, Samuel ia concordar comigo, né, Marissa? A gente sofre 3 vezes mais do que vocês passando mal, vocês não sabem como é. Gente, eu me senti um guerreiro lá na arena, assim, porque eu tava lá, assim, passando mal, e aquele jeito, eu falei, não, vou ficar aqui, vou ouvir essa pregação. E eu lembrei da adolescência, naquele tempo que eu bebia mais do que um pouco de vinho. Nossa, e tava de um jeito, assim, passando muito mal, muito mesmo, vocês não fazem ideia. E aí, gente, como foi comprometido todo o evento, aos meus olhos. Evidente que alguém numa relação de saúde, com vitalidade ali, teve uma experiência muito mais satisfatória, muito mais adequada, muito mais prazerosa, muito mais impactante do que a minha experiência. Porque a saúde estava debilitada, a saúde estava comprometida. Então eu queria dizer uma coisa para você. Primeira, para a gente sair aqui com uma liçãozinha de casa. Você tem um problema aí que você está adiando cuidar? Assuma um compromisso com Deus aí, fala, Senhor, essa semana eu vou ir atrás de cuidado. Uma coisa que você está adiando, que já foi sinalizado. Bora lá. Seja íntegro com Deus, seja responsável. Não deixe essa peteca estourar lá na frente, cuide disso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se aproxime. Não é possível que eu aqui, ou nas suas relações, não tenha gente com sabedoria de Deus, com um pouquinho de empatia, para você caminhar um pouquinho junto, e em algum momento dar chance para essa pessoa te conhecer um pouquinho, para ela conseguir te ajudar no seu cuidado, de poder falar para você assim, olha, essa comunidade está aqui, parte do serviço dela é te oferecer isso. A gente está tentando, não é fácil, a gente é bem problemático, você já deve ter percebido, mas a gente está tentando. Agora, por outro lado, abra os olhos. Seja essa pessoa que fala assim, não, eu vou caminhar com as pessoas para tentar ajudar, ou ser ajudado, depende da situação. Mas assuma o compromisso de cuidar, primeiro, a sua vida com Deus. Segundo, da sua saúde mental e física. Você precisa disso. Você precisa das suas emoções curadinhas. Eu preciso. Como eu preciso. Não dá. Vocês não podem ter um pastor adoecido. Vocês não podem ter um pastor com a alma adoecida. Vai escapar. A doença vai marcar minhas palavras. A doença vai marcar meu tratamento com vocês. Eu preciso cuidar disso. E aí, fica as coisinhas práticas, né? O que é? Você vai pedalar? Você vai tomar o remedinho que o médico mandou você tomar? Você vai fazer a consulta que você está adiando? Você vai para o parque fazer uma caminhada? Você precisa cuidar com a sua alimentação, você precisa tomar mais água, a aguinha boricada. A Ivete pediu para me fazer propaganda, fez 2 vezes, Ivete. Saborizada, Ana Paula, não é boricada, Ana Paula. Isso para ver, estava prestando atenção mesmo, né? Pode tomar, tá? É saborizada, não é isso que a Ana Paula falou, não. Gente, obrigado, Ana. Vamos orar? Ore por saúde. Peça pela saúde, vamos ser uma comunidade em tratamento. Eu não digo 100% curada, não, mas em tratamento. E, sobretudo, responsável. Acho que a gente é muito irresponsável quando a gente sabe do problema e a gente não trata ele. A Bíblia está mostrando outro caminho. A gente tem que tratar. Ó Deus, em nome de Jesus, a gente quer agradecer por essa noite. A gente quer agradecer, Senhor, por o Senhor trazer luz para a gente, porque nem todo problema de saúde significa que a gente está longe do Senhor. Evidente que possivelmente sua palavra diz que a palavra do Senhor nos cura a alma, cura o coração e por consequência cura o físico. Mas ela não fecha essa questão assim, ela deixa em aberto quando ela mostra que Timóteo, mesmo sendo alguém que tem a tua palavra, está doente. Mesmo sendo alguém que ora, que confia no Senhor, está doente.
mesmo sendo alguém que recebeu as orações de Paulo, está doente. Então isso nos abre um leque muito maravilhoso de entendimento. E obrigado por isso. Mas obrigado também de nos alertar que a responsabilidade sobre a nossa saúde é nossa, mas é com quem a gente compartilha a vida. Nos dá essa chance, Senhor, sobretudo para os homens aqui, de serem um pouco mais dispostos a abrir o coração, falar dos problemas, buscar ajuda. Mas todos nós aqui precisamos, Senhor, cuidar e ser cuidado. Ajuda a nossa igreja a crescer nisso. Ajuda a gente a ser um tipo de gente que está em tratamento, mas que não negligencia os tratamentos. Oramos assim, Senhor, nos dá força, nos encaminha. Essa palavra traz cura para a nossa vida, eu tenho certeza disso. E te agradecemos por isso, porque na cruz o Senhor morreu, e um dia a gente sabe que vai ser curado para sempre. Naquele lugar que o Senhor está preparando para a gente, o novo céu e nova terra, não vai ter mais doença, não vai ter mais depressão, não vai ter mais nenhum distúrbio emocional, não vai ter mais nenhuma sequela, não vai ter nenhum comprometimento, Senhor, físico, nunca mais. Obrigado, Senhor, isso custou muito caro para o Senhor, e o Senhor fez isso porque o Senhor nos ama, e a gente te louva por isso. Obrigado, nos abençoa nessa semana e nos ajuda, hoje mesmo, a já tomar as direções necessárias para cuidar da saúde, em nome de Jesus, amém.